Em 12 de abril de 1993, o líder do cartel de Juárez, Rafael Aguilar Guajardo, tomou a decisão de expor alguns policiais corruptos que trabalhavam para ele. Essa atitude apenas lhe rendeu mais inimigos, um dos quais era o homem que ele chamava de seu melhor amigo. Aqui estão 5 líderes de cartel que foram mortos por seus amigos. Cuando lo abatieron, pues se difundieron mucho a través de las redes, pues bueno, es esta habitación y como les he mencionado, pues a lo largo de todo este enlace, pues aquí están los estragos. Em 11 de dezembro de 2009, Arturo Beltrán Leiva escapou de um ataque enquanto dava uma festa de Natal em sua luxuosa mansão em Aguatepec, Morelos. O que ele não sabia era que seu aliado próximo o havia traído, e as coisas estavam prestes a piorar ainda mais. 21 de janeiro de 2008 marcou o começo do fim de uma aliança e o nascimento de um novo reinado de terror sob Arturo Beltrán Leiva. Ele e seus irmãos, Carlos Héctor, Alberto e Alfredo, haviam se unido para formar o cartel Beltrán Leiva. Os irmãos Leiva eram leais ao poderoso cartel de Sinaloa. Arturo, junto com seus irmãos, servia ao notório Joaquim, El Chapo Guzmán. Mas a traição gera vingança, e a captura de seu irmão Alfredo pelos militares mexicanos, supostamente devido à traição de El Chapo, colocou Arturo em um caminho sem volta. Os irmãos Beltrán Leiva, antes pilares da força do cartel de Sinaloa, viraram as costas para seu antigo líder e forjaram seu próprio império. Eles se aliaram ao cartel do Golfo e aos Los Zetas, e assim nasceu o cartel Beltrán Leiva, um cartel que operaria com tanta ferocidade que renderia a Arturo o apelido de El Jefe de Jefes, o chefe dos chefes. O alcance de Arturo se estendia por toda a parte, sua influência penetrando profundamente nas próprias instituições das quais o México dependia para a justiça. Ele corrompeu autoridades, incluindo ex-oficiais antidrogas do país, garantindo que as mãos da lei ficassem atadas enquanto seu cartel operava sem questionamentos. Mas com grande poder vem grandes inimigos, e o reinado de Arturo foi tão sangrento quanto ousado. Seu cartel foi responsável por inúmeros atos de violência, traficando não apenas drogas, mas também medo para os corações daqueles que ousavam cruzá-lo. Mas o que realmente tornava Arturo invencível era sua aliança com policiais corruptos. Arturo, com sua lábia e bolsos mais fundos que a Fossa das Marianas, transformou a força policial em seu exército pessoal. A história de Sérgio Villarreal Barragán, também conhecido como El Grande, é um testamento dessa realidade assustadora. Outrora um oficial dedicado, Barragán se viu em uma encruzilhada ao ser confrontado pelo poder do cartel. A escolha era clara: aliar-se ao cartel ou enfrentar consequências terríveis. E assim, ele se curvou ao Império Beltrán Leiva, seu distintivo manchado pelo fascínio do ouro do cartel. A corrupção era profunda, infiltrando-se nos mais altos níveis de poder. Um exemplo foi Genaro García Luna, ex-secretário de Segurança Pública do México. O dever de Luna era combater os cartéis. No entanto, sob o peso do ouro de Arturo, a balança da justiça de García Luna pendeu a favor do cartel Beltrán Leiva. Sua traição não foi apenas uma facada nas costas da lei, foi um jogo de enganos jogado ao som de centenas de milhões de dólares. A influência do cartel era tão penetrante que se infiltrou no escritório da Interpol no México, transformando a Polícia Internacional em cúmplices involuntários de seus atos nefastos. Informações confidenciais, detalhes de operações antidrogas, a força vital dos esforços policiais, tudo drenado pelo alcance perigoso do cartel. Logo, Arturo encontrou seu nome na lista dos 20 homens mais procurados do México. Isso lhe deu credibilidade, mas também significava que agora havia a possibilidade de seus camaradas o traírem, especialmente quando consideramos a enorme recompensa oferecida por ele. No México, o governo tinha uma recompensa de 2,1 milhões de dólares por Arturo, marcando-o como um dos chefões do tráfico mais procurados do país. Essa quantia vultosa era um indicador claro de sua notoriedade e da necessidade desesperada de levá-lo à justiça. Do outro lado da fronteira, as apostas eram igualmente altas. Os Estados Unidos, lidando com as implicações transfronteiriças das ações de seu cartel, ofereceram uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levassem à sua captura. Isso era um testamento do alcance global de seu império criminoso e do pavor universal que ele inspirava. Essas recompensas pintaram um alvo nas costas de Arturo que podia ser visto de todos os cantos do submundo, transformando amigos em potenciais inimigos e tornando a confiança um luxo. Era uma corrida contra o tempo e a traição, com cada momento que passava o aproximando de um fim inevitável.
E assim, o caçador tornou-se a caça, enredado em uma teia que ele mesmo criou. Aquele que trairia o chefe era Edgar Valdez Villarreal, também conhecido como La Barbie. Com sua aparência de boneco Ken e um coração frio como aço, La Barbie já foi o tenente de maior confiança de Arturo Beltrán Leiva, mas ele vinha tramando para derrubar seu chefe. Edgar esteve ao lado de Arturo, cobrando tarifas e comandando o braço armado do cartel, as Fuerzas Armadas de Arturo, com mão de ferro. Mas sob a superfície, uma tempestade se formava, uma tempestade de ambição e ganância que logo envolveria o cartel em chamas. Mas neste jogo de apostas altas, La Barbie jogava dos dois lados. Nos bastidores, ele era um homem com um plano que envolvia a traição final. Ele revelou segredos aos ouvidos das Forças Especiais do México, contando-lhes o funcionamento interno do cartel, os esconderijos, as rotas de fuga, os segredos guardados que apenas alguém de sua estatura poderia saber. Ejecutada que significó un duro golpe contra los cárteles de la droga, fin de citación, según difundió el Departamento de Estado. Em 11 de dezembro de 2009, a Força Especial da Marinha Mexicana invadiu a casa de Arturo, mas após um tiroteio que durou horas e deixou muitos mortos de ambos os lados, Arturo conseguiu escapar, mas ele não aproveitaria essa liberdade por muito tempo. Daring raid last week that also took the life of perhaps the country's most powerful drug kingpin, Arturo Beltrán Leiva. Em 16 de dezembro de 2009, as forças especiais receberam informações sobre o novo esconderijo de Arturo e desta vez o pegaram. Após 90 minutos de intensa batalha armada e 20 granadas de mão lançadas pelo chefe do cartel, Arturo foi finalmente morto a tiros. Em dezembro de 1980, Rafael Aguilar Guajardo, um homem de ambição audaciosa, fez sua grande entrada no submundo sombrio do tráfico de drogas com seu amigo leal, Amado Carrillo Fuentes. No entanto, esta decisão seria a pior que ele já tomou. Aguilar Guajardo é um dos pais fundadores do cartel de drogas mexicano e orientou alguns dos chefes de cartel mais brutais e bem-sucedidos que dominaram o negócio do tráfico. Sua organização, conhecida como o Cartel de Juárez, é uma que ditou o ritmo da natureza brutal, que agora associamos às organizações de tráfico de drogas na fronteira México-Estados Unidos. Ele sabia que para controlar uma rede tão vasta, precisava de alguém ao seu lado que fosse leal além de qualquer dúvida. Esse alguém era seu amigo mais próximo, Amado Carrillo Fuentes, um homem cuja confiabilidade era tão sólida quanto ouro, ou assim ele acreditava. Guajardo nomeou Carrillo como seu vice, uma medida que parecia sábia e inevitável. Carrillo, conhecido por sua mente estratégica e precisão fria, tornou-se seu braço direito. Juntos, eles expandiram o alcance do cartel, tornando-o uma força formidável no tráfico de drogas. O laço deles parecia inquebrável, uma parceria forjada nos fogos da ambição e do sigilo. O cartel prosperou sob sua liderança, espalhando pavor e domínio através das fronteiras. Amado Carrillo Fuentes, conhecido como El Senhor de Lucielos, que se traduz como o Senhor dos Céus, estava trazendo novas inovações para a organização. Ele havia desenvolvido um método de usar jatos particulares para mover toneladas de cocaína para os Estados Unidos e trazer suprimentos de toda a América do Sul. Por outro lado, Aguilar estava tendo muitos problemas para proteger o cartel. Ele costumava ser um comandante da Polícia Federal e tinha fortes conexões com altos funcionários da polícia e militares que protegiam seu cartel. Mas as coisas começaram a desmoronar quando um de seus aliados policiais, Carlos Maia Castilho, foi exposto. Foi descoberto que Carlos, que era um oficial do Centro Nacional de Segurança e Investigação, estava fornecendo informações para Aguilar. Isso desencadeou uma investigação na força policial para descobrir os oficiais corruptos que estavam na folha de pagamento de Aguilar. Alguns policiais começaram a delatar Guajardo, e isso o deixou furioso. Ele jurou vingança e planejou expor todos os oficiais corruptos no sistema. Se isso acontecesse, seria o fim do cartel. Nenhum policial estaria disposto a trabalhar com um cartel cujo chefe não consegue manter a boca fechada. Amado Carrillo temia o pior. Ele não ia afundar com seu chefe, então fez um acordo com os funcionários corruptos do governo mexicano que trabalhavam para o cartel. Ele se voluntariou para assassinar Aguilar, mas em troca, esses funcionários deveriam se tornar leais a ele. Guajardo, que estava sempre um passo à frente, sentiu a traição iminente, mas subestimou sua proximidade. Ele presumiu que seria um de seus fantoches da polícia que viria atrás dele, então focou sua guerra contra o governo mexicano, levando a um aumento nos assassinatos de policiais pelo cartel. Em 12 de abril de 1993, apenas 2 dias antes de Aguilar planejar ir à imprensa e expor os funcionários corruptos do governo que trabalhavam para ele, o inesperado aconteceu. Aguilar Guajardo
estava se divertindo em uma boate com seus homens e algumas garotas quando seu melhor amigo, Castilho, aproximou-se dele e atirou diretamente em sua cabeça com uma pistola. Tudo aconteceu tão rápido que os membros do cartel não sabiam como reagir. Castilho era amado e respeitado dentro da organização, e muitos membros sempre quiseram que ele assumisse. Então, quando ele atirou no chefe, ninguém se opôs a ele. Foi, na verdade, um alívio que Aguilar tenha sido silenciado antes que pudesse causar mais danos à organização. Quando a poeira baixou, a lenda de Rafael Aguilar Guajardo tornou-se um conto de advertência. Castilho assumiu o cartel de Juárez e se tornou um dos chefões do tráfico mais ricos que já existiu. Mas seu reinado também foi um dos períodos mais horríveis do México. A morte de Aguilar Guajardo não seria o fim das traições dentro do cartel de Juárez. Era apenas o começo de mais por vir. Y teniendo la certeza al 100%, se dará a conocer lo conducente. Muchas gracias. Em 22 de julho de 1997, investigadores foram chamados para identificar um corpo suspeito de ser o de Amado Carrillo Fuentes. À medida que as investigações avançavam, o que se descobriu foi uma história chocante de traição e assassinato. Amado Carrillo Fuentes, conhecido como o Senhor dos Céus, devido ao seu uso extensivo de aeronaves para transportar drogas, ascendeu ao poder no mundo do tráfico de drogas mexicano através de uma combinação de alianças estratégicas, ações implacáveis e técnicas inovadoras de contrabando. Nascido em 17 de dezembro de 1956, em Guamuchilito, Sinaloa, México, uma área que se tornaria um berço para narcóticos e daria origem a chefes de cartel como El Mayo e El Chapo. Em 1994, Carrillo, o mesmo homem que traiu seu melhor amigo, Rafael Aguilar Guajardo, tornou-se o chefão do tráfico mais poderoso e sua riqueza quase rivalizava com a de Pablo Escobar. Ele tinha mais de uma dúzia de jatos particulares e outros aviões de carga que usava para dominar o tráfico de drogas na América do Sul e Central. Ele até usou um de seus aviões de carga para ajudar a CIA a contrabandear armas de grosso calibre para a Nicarágua. Isso é prova de quão poderoso Carrillo era. Sua ascensão começou sob a tutela de seu tio, Ernesto Fonseca Carrillo, um líder do cartel de Guadalajara. Amado deixou sua vila ainda jovem, jurando não retornar até que fosse rico. Ele cumpriu sua promessa, aprendendo as complexidades do tráfico de drogas e, eventualmente, supervisionando os carregamentos de drogas para seu tio. Apesar de seu poder, Amado Carrillo Fuentes era cauteloso em manter um perfil discreto, evitando a atenção pública e o comportamento selvagem que caracterizava alguns de seus contemporâneos. Ele foi descrito como uma nova geração de chefão, comportando-se mais como um empresário do que como um chefão das drogas tradicional. Com um patrimônio líquido de cerca de 25 bilhões de dólares, ele era de fato muito rico. Mas essa não era a única coisa interessante sobre ele. Ainda mais curioso é o quão sorrateiro Carrillo era. Sua riqueza permitiu que ele investisse em procedimentos médicos avançados e acreditava-se amplamente que ele passou por múltiplas cirurgias para alterar sua aparência. Essa prática tornava incrivelmente difícil para as autoridades rastreá-lo, já que ele estava constantemente mudando sua aparência. As poucas fotos que existem de Carrillo mostram um homem com uma aparência aparentemente comum, mas por trás dessa fachada havia um mestre do disfarce que podia adaptar suas características físicas para evitar a captura. Na verdade, sua habilidade de mudar a da aparência fazia parte de sua estratégia para permanecer um passo à frente das agências de aplicação da lei. Apesar dos esforços do DEA para capturá-lo, as táticas evasivas de Carrillo e as supostas alterações cirúrgicas significavam que mesmo aqueles que o tinham visto não podiam ter certeza de sua aparência em um determinado momento. Essa incerteza aumentou sua lenda e o tornou um símbolo da natureza elusiva de alguns dos criminosos mais procurados do mundo. Quanto aos agentes que ele temia, Amado estava sob investigação, tanto de autoridades mexicanas e dos Estados Unidos. Suas operações chamaram a atenção da Administração de Repressão às Drogas dos Estados Unidos, que o considerava um dos traficantes mais poderosos. Alguns analistas alegaram que ele tinha as principais figuras da lei e da política do México em sua folha de pagamento, muitas vezes fazendo-os parecer cruzados antidrogas, ajudando-os a eliminar seus concorrentes. Em 1997, o império de Amado Carrillo Fuentes começou a desmoronar à medida que suas conexões com figuras proeminentes como Carlos Henque González e o general Jesus Gutiérrez Rebollo vieram à tona. Carlos González era um poderoso empresário e político mexicano, cuja família foi implicada em atividades de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O general Jesus Gutiérrez era um general militar mexicano que foi preso e posteriormente condenado por ajudar Carrillo Fuentes e proteger suas operações de drogas. A exposição dessas relações
foi um golpe significativo para as operações de Carrilho Fuentes. Isso não apenas o tornou o traficante de drogas mais procurado do México, mas também levou a um aumento do escrutínio e da pressão das agências de aplicação da lei. O governo mexicano, trabalhando em colaboração com agências internacionais, intensificou seus esforços para desmantelar sua rede. Isso levou à apreensão de vários de seus aviões, que eram parte crucial de suas operações de tráfico de drogas. Em 7 de julho de 1997, Fuentes passou pelo que seria sua última cirurgia plástica em uma tentativa desesperada de escapar da captura. A operação foi uma tentativa de mudar drasticamente suas características faciais e escapar do cerco cada vez maior da polícia. Carrilho Fuentes deu entrada em uma clínica particular na cidade do México sob um pseudônimo para esta extensa cirurgia. Os 2 cirurgiões que realizaram a cirurgia foram Jaime Godoy Singh, um otorrinolaringologista, e Ricardo Reis, um cirurgião plástico. Havia especulação generalizada de que esses cirurgiões foram coagidos a garantir que Fuentes não sobrevivesse ao procedimento, tornando-o efetivamente um assassinato sob o disfarce de negligência médica. Mas esses homens não sairiam impunes. Em novembro de 1997, os corpos dos 2 cirurgiões foram descobertos em um estado medonho. Eles foram encontrados envoltos em concreto dentro de tambores de aço, mostrando sinais de tortura, uma mensagem clara destinada a instilar medo e servir como aviso. Amado Carrilho Fuentes morreu traído por aqueles em quem confiava sua vida. Foi o fim de uma era no círculo das drogas mexicano. Luis Caicedo Velandia, alias Don Lucho, quien hizo parte de la organización de narcotraficante alias El Loco Barrera. Em 12 de abril de 2010, Luiz Agustín Caicedo Velandia, um fantasma no mundo do crime e um chefe de cartel secreto, foi preso na rua, na Argentina. Essa prisão levaria a uma cadeia de eventos que lhe custaria mais do que ele esperava, vindo até de seus amigos mais próximos. Luiz Velandia, mais conhecido como Don Lucho, não era um criminoso comum. Ele era um fantasma entre os homens, um chefe de cartel que se movia pelo mundo sem ser visto. Suas origens remontam a uma época em que ele fazia parte do Corpo Técnico de Investigação da Procuradoria-Geral da Colômbia, o Cuerpo Técnico de Investigación, CTI. Acredita-se que sua entrada no mundo do tráfico de drogas ocorreu após um escândalo envolvendo sua suposta participação na fuga de um traficante porto-riquenho. Don Lucho rapidamente subiu na hierarquia para se tornar um mestre da logística dentro de uma organização criminosa, conhecida como o Cartel El Dorado, também chamado de El Cartel de Bogotá, ou simplesmente a Junta. Sua especialização em movimentar drogas pela América Central, México, Venezuela e Caribe, juntamente com sua extensa lista de contatos, fizeram dele uma peça-chave no comércio internacional de drogas. Apesar de sua notoriedade, Don Lucho conseguiu manter um perfil discreto, ganhando a reputação de ser um dos chefões invisíveis das drogas da Colômbia. Sua habilidade de liderar discretamente seu império de tráfico de drogas, enquanto acumulava uma fortuna e lavava mais de 1,5 bilhão de dólares em lucros de drogas entre os anos de 2005 e 2009, mostra sua astúcia e senso estratégico no submundo do crime. Seu império se estendia da Colômbia à Europa e aos Estados Unidos, tudo isso enquanto permanecia um mistério fantasmagórico. Em 12 de abril de 2010, tudo desmoronou para Velandia, quando as garras da polícia se fecharam ao seu redor, e o homem outrora intocável se viu algemado e extraditado para os Estados Unidos. Foi essa prisão que finalmente expôs sua identidade. A prisão de Velandia só foi possível graças a uma operação policial dramática no Shopping Center Alto Palermo, em Buenos Aires, Argentina. Naquele dia, ele tentou se disfarçar vestindo um terno Armani impecável e carregava uma identidade guatemalteca com o nome de Carlos José Martínez Castañeda. No entanto, a CIA o havia identificado como o chefão das drogas colombiano que ele realmente era. No entanto, além da operação bem-sucedida, as autoridades nunca teriam conseguido chegar perto de Velandia se não tivessem obtido informações internas de seu contador. Sem o conhecimento de Velandia, seu contador, a quem ele chamava de amigo, havia feito um acordo com as autoridades dos Estados Unidos para revelar sua localização em Buenos Aires. No entanto, este foi apenas o começo de uma série de traições que escalariam até custar a vida de Velandia. Após alguns meses de resistência, Velandia reconheceu sua verdadeira identidade perante o juiz Julián Ercolini e aceitou a extradição para os Estados Unidos. E isso não é tudo. Ele também fez um acordo com as autoridades em troca de uma sentença menor, de 20 anos. Assim, ele entregou milhões de dólares
e forneceu uma lista de 126 nomes de colaboradores, o que desempenhou um papel significativo no desmantelamento de quadrilhas de crime organizado. Velândia havia sido traído, e agora ele também havia traído aqueles que confiavam nele. Era hora de seus aliados mais próximos jogarem sua própria carta. Em 2019, após anos atrás das grades, Velândia retornou à Colômbia, mas desta vez ele tinha que ficar de olho nas costas, porque seus ex-amigos agora estavam atrás dele por delatá-los. Como um mestre do disfarce, Velândia evitou ser assassinado por 2 anos, mas era impossível escapar do alcance do cartel. Em 16 de julho de 2021, Luiz Agustín Caicedo Velândia e um de seus advogados caminhavam casualmente no coração de Bogotá. De repente, seu caminho foi bloqueado por 2 assassinos do cartel que abriram fogo contra ele. Seu advogado também foi morto na emboscada. Segundo especulações, a pessoa que deu a ordem para o assassinato de Velândia foi Daniel Barreira, vulgo El Loco Barreira, que tinha um rancor pessoal contra Velândia. Como um ex-aliado próximo, Barreira tinha todos os motivos para se sentir traído pela cooperação de Velândia com a polícia, o que poderia ter colocado em risco suas próprias operações. Outro suspeito que poderia ter dado a ordem era El Chapo. Com as conexões passadas, o cartel se convenceu de que a interceptação de um submarino carregado de cocaína enviado da Colômbia para os Estados Unidos pelo cartel de Sinaloa poderia ter sido resultado da delação de Velândia às autoridades, o que levou a um possível motivo para a retaliação. Mexican soldiers moved into position Thursday in the western city of Guadalajara. They were going after a top leader of the Sinaloa cartel, Ignacio Coronel Villarreal, known as El Nacho Coronel. Em 29 de julho de 2010, forças mexicanas cercaram o esconderijo de Ignacio Coronel Villarreal, mais conhecido como El Nacho. O que ele não percebeu naquele momento foi que um aliado próximo o havia traído, e era apenas o começo dos eventos terríveis que se abateriam sobre o cartel de Sinaloa. Villarreal era uma figura significativa no tráfico de drogas mexicano. Ele não era apenas um membro-chave do cartel de Sinaloa, ele foi um dos fundadores deste cartel. Sendo o cartel de Sinaloa o maior e mais rico cartel do México, isso torna El Nacho um dos chefes de cartel mais poderosos de todos os tempos. El Nacho começou sua carreira criminosa como líder do cartel de Juárez, no estado de Nayarit. Após a morte de Carrilho Fuentes, Coronel, junto com Juan José Esparragosa Moreno, ou El Azul, e Ismael El Mayo Zambada, romperam com o cartel de Juárez e uniram forças para fortalecer o cartel de Sinaloa. A notoriedade de Villarreal cresceu devido ao seu envolvimento na movimentação de quantidades de várias toneladas de cocaína da Colômbia para o México e depois para os Estados Unidos, particularmente para o Texas e Arizona, durante o início dos anos 2000. Suas operações não se limitavam à América do Norte, elas se estendiam por toda a Europa, a América Central e a América do Sul. Ele ganhou o apelido de Rei do Cristal por seu domínio da produção e tráfico de metanfetamina cristal. Tanto o governo dos Estados Unidos quanto o mexicano tinham mandados de prisão pendentes para Coronel, e o Departamento de Estado dos Estados Unidos ofereceu uma recompensa de até $5 milhões por informações que levassem à sua captura. Em 1 de junho de 2005, Villarreal foi sancionado sob a Lei de Designação de Chefões Estrangeiros do Narcotráfico pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Esta lei, muitas vezes referida simplesmente como a Lei Kingpin, tem como alvo traficantes de narcóticos estrangeiros significativos e suas organizações em todo o mundo. O objetivo é negar a esses indivíduos e entidades acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos e proibir todo o comércio e transações entre os traficantes e empresas e indivíduos dos Estados Unidos. A inclusão de Villarreal nesta lista foi um momento significativo na história da guerra às drogas, pois representou um reconhecimento formal pelo governo dos Estados Unidos de seu papel como um ator principal no tráfico internacional de drogas. A sanção veio como resultado de seu envolvimento no cartel de Sinaloa e suas extensas operações de tráfico de drogas, que incluíam a produção e distribuição de grandes quantidades de cocaína e metanfetamina. Embora El Nacho se preocupasse com o governo querendo prendê-lo, sua principal preocupação estava mais dentro de sua organização. Esta era uma organização repleta de traições e conflitos internos. Tínhamos membros do cartel se matando à torto e à direito. El Nacho havia conquistado alguns inimigos a essa altura e sabia que era apenas uma questão de tempo até ter que enfrentar seus piores inimigos. Uma das rivalidades mais notáveis era com a organização Beltrán Leiva. Inicialmente, os irmãos Beltrán Leiva estavam alinhados com o cartel de Sinaloa, mas uma divisão ocorreu por volta de 2008, levando a uma rixa violenta
lenta e amarga. Essa divisão foi marcada por uma série de confrontos e assassinatos, enquanto ambos os grupos disputavam o controle sobre rotas de tráfico e territórios. A OBL acusou o cartel de Sinaloa e, por extensão, Villarreal de traição, o que intensificou a animosidade entre os dois grupos. O conflito escalou a tal ponto que impactou significativamente a dinâmica do tráfico de drogas no México, com a OBL formando alianças com outros cartéis, como os Zetas, para combater a influência do cartel de Sinaloa. O reduto de Villarreal, em Jalisco, também era uma fonte de discórdia, pois era uma localização estratégica para a produção e distribuição de metanfetamina, o que levou a disputas com outros grupos locais que buscavam capitalizar sobre o lucrativo comércio de metanfetamina. Em 29 de julho de 2010, El Nacho foi morto a tiros em Zapopan, Jalisco, durante um tiroteio com o exército mexicano. A operação que levou à sua morte foi resultado da inteligência militar localizá-lo na cidade de Guadalajara. Mas essa informação veio de pessoas que El Nacho costumava chamar de amigos. Eles o traíram para que pudessem assumir suas operações. Naquele dia, enquanto os militares tentavam prendê-lo, Villarreal não iria sucumbir sem lutar. Ele matou um soldado e feriu outro durante o confronto. O tiroteio foi intenso e, em algum momento durante a troca de tiros, Villarreal foi atingido na cabeça e morreu no local. A operação também resultou na prisão do braço direito de Villarreal, Irã Francisco Quinonés Gastelum. Foi relatado que El Nacho usava 2 casas localizadas no bairro de Colinas de San Javier, em Guadalajara, como esconderijos, e não havia se associado a ninguém além de Quinones para manter um perfil discreto. A morte de Ignacio Coronel Villarreal marcou uma vitória significativa para o governo mexicano em sua luta contra os cartéis de drogas, mas, mais importante, provou as traições que estavam ocorrendo nos cartéis de drogas mexicanos.